Fala, meus queridos, e vamos direto ao ponto, sem agonia, sem enrolação, daquele jeito que vocês já me conhecem. Mas antes de começar, eu quero fazer uma pergunta muito importante para você. Você gostaria de ser o próximo presidente do Brasil? A pergunta é muito simples. Você gostaria de ganhar as próximas eleições? Porque provavelmente depois que eu te explicar, aqui basicamente tudo que está acontecendo com o nosso cenário, eu tenho certeza que a sua resposta vai ser não. Eu acho que até para o Lulinha vai ser complicado. Hoje eu ia falar somente sobre isso, mas o pau quebrou entre o Xing Ling e os americanos. Hoje eu vou explicar de maneira bem simples o porquê que o Lulinha está entre a cruz e a espada. E que parafernália é essa entre os Sister Hong versus os bro lá, dos americanos. Antes de eu começar, já se inscreve aqui no canal. Eu quero bater a marca de 1000 Big Bigs até o final do ano. Então já deixa o like e me responde uma coisa aqui. Você acha que o Brasil vai quebrar em 2027? Você acha que o Brasil vai quebrar nos próximos anos? Responde aqui antes de eu iniciar a falar e no final do vídeo talvez você tire as suas conclusões. E o índio essa semana ele fechou com quase 3% de queda. Se vocês medirem esse movimento aí, temos uma amplitude de 5.200 pontos. Isso muito por conta do nosso cenário, nosso risco fiscal, que nós já iremos falar sobre isso. A nossa base do índio é 140 mil, ele quase quebrou, chegou lá próximo, 140.035, mas voltou, segurou firme. Enquanto ele não perder essa base, nós estamos bem na fita. E o Doleta? O Doleta foi pelo mesmo caminho. Fechamos a semana com 3,37% de alta, uma amplitude de 218 pontos. Aqui eu sempre mostro os dois gráficos juntos, Eu gosto de comparar a movimentação dos ativos para você ver que a movimentação foi um pouco parecida essa semana. Na sexta-feira aconteceu algo bem curioso no mercado de cripto especificamente. Muita gente quebrou essa semana. O Bitcoin ele estava até com a valorização bacana, só que aí nós tivemos um flash crash na Binance, onde o Bitcoin desabou e essa movimentação liquidou mais de 1,5 milhão de traders após o Trump anunciar tarifas de 100% contra a China. Com isso aqui, rapaziada, várias altcoins despencaram legal, mas isso aqui não é novidade para ninguém. Isso acontece muito no mercado de cripto, isso aqui é super normal. Só que aqui eu chamo a atenção de vocês para uma coisa: não fiquem se alavancando nas operações. Foi isso que aconteceu, foi isso que quebrou muita gente. Eu vi alguns depoimentos de umas pessoas dizendo que perdeu literalmente tudo o que tinha. Mano, o cara olha, vê o mercado subindo, aí ele pega, começa a se alavancar 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, coloca lá 5 mil reais, 5 mil dólares, Transforma esses 5 mil em 100 mil e quando dá certo, você parece um gênio. Mas quando o fumo começa a entrar, meu amigo, minha amiga trader, ele vai entrar sem aviso prévio. E aí você perde literalmente tudo que você tem. E o pior, o mercado ele é tão safado que ele vai lá, estopa você, tira tudo que você tem. Depois que ele faz isso, que ele liquida todas as posições, ele volta para o mesmo patamar. Como você não tem grana suficiente para fazer um preço médio, você se fode. Isso aconteceu no mercado de cripto, mas pode acontecer, rapaziada, em qualquer mercado. Então, se você é esse cara que gosta de fazer preço médio, que gosta de se alavancar fora da gestão, toma muito cuidado, porque eu vou ser sincero e honesto com você. Uma hora você vai se fuder. Essa é a realidade. Desculpa a expressão, mas é isso que vai acontecer. Depois, você vai reclamar que o mercado não funciona. My friend, eu comprei e o mercado só caindo, e eu fazendo preço médio, e depois tá chorando lá que o fumo entrou. Tem que se fuder, essa é a realidade. Desculpa a expressão, mas sinceridade é o que conta aqui, E o ouro batendo máximas históricas novamente, isso não é novidade para ninguém. O petróleo ele está caindo essa semana, isso por conta do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, que também pode acalmar as tensões com o Irã. Na sexta-feira, o petróleo teve uma queda muito forte. Praticamente esse acordo de paz já está mais que certo, ambos os lados já aprovaram esse acordo. Isso pode ser o princípio do fim dessa guerra, mas como eu já expliquei para vocês, como nós já sabemos, essa guerra ela pode até dar uma trégua, ela pode até dar uma pausa, mas essa guerra só vai terminar quando um tal de Messias voltar, que isso fica para outro vídeo. Então, meus amigos, vamos ficar de olho nessa questão lá do Irã, que está movimentando muito o petróleo, e tá vendo que conexão massa que a gente está fazendo aqui? Guerras aumentando, aí você vê o ouro subir. Por quê? Porque o ouro ele é um ativo de segurança. As guerras diminuindo, o petróleo cai, dependendo da região.
Dependendo da região também, o petróleo pode subir. Por quê? Porque significa que a economia mundial vai aumentar. Então, se o petróleo subir demais, pode ser ruim por um lado, porque vai destruir a inflação, mas por outro lado, nós temos empresas petrolíferas, como o exemplo da nossa Petro aqui, que podem se beneficiar dessa alta. Ou seja, a bolsa pode subir no longo prazo, porém, ela pode sentir o peso da inflação no longo prazo. Tá vendo a importância de vocês acompanharem aqui os meus vídeos? Porque a gente dá todo esse rolê aqui que vocês não veem por aí. A gente dá essa volta aqui, mostra para vocês a importância de cada coisa. Pleno domingo, à noite, eu aqui falando no pé do seu ouvidinho e você gostando e dando risada, né, vagabundo? Ai, vamos pra cima. Sem resenha, 95% das pessoas não entendem porra nenhuma de economia e nem querem estudar sobre o assunto para entender mais. Sabe o que o jornal fala ali e acabou. É por isso que eles fazem parte da manada. Abaixa a cabeça aí, vai embora. Infelizmente acaba aí, já sabe qual é o final, né? A China está mirando nas indústrias bélicas dos Estados Unidos e restringe exportações de terras raras. Aqui, pessoal, a gente já pega um ponto. A notícia que saiu na sexta-feira foi: o Trump tarifou a China em 100%. Mas a pergunta que fica é: por que porra o Trump fez isso? Porque a China essa semana começou a restringir exportações de terras raras, não só para os Estados Unidos, mas também para outros locais. Então foi isso aqui, foi essa movimentação da China que causou uma reação do Trump. Ele não agiu por impulso, ele reagiu ao acontecimento. Terras raras, pessoal, para quem não sabe, é muito importante, tanto na criação de chips, de imãs, principalmente agora com o avanço da inteligência artificial, acaba sendo muito importante. Inclusive, a China está comprando muito terras raras do Brasil. Mesmo eles tendo bastante lá, pelo que parece, eles estão querendo controlar o acesso do mundo à quantidade de terras. E com isso ele começa a comprar muito do Brasil, porque ao invés da galera procurar o Brasil para comprar essas terras, eles vão procurar a China. Então eles compram do Brasil e quem quiser vai comprar deles. E eles vão decidir o que fazer, quem tem mais e quem tem menos. Vamos aguardar os próximos capítulos para a gente ver o que é que vai acontecer com essa baixaria. O shutdown nos States, ele continua. O governo Trump já começou a demitir vários funcionários lá, começou uma demissão em massa por conta disso. É óbvio que isso começa a criar problemas, então nos aeroportos, como vocês podem ver aí, tem mais de 10 mil voos que estão atrasando por conta disso. Mas com tudo isso, as bolsas estavam renovando as máximas históricas. Todo mundo seguindo a vida, todo mundo indo bem, então como vocês podem ver aí na quarta-feira, tanto o S&P quanto o Nasdaq renovou seus recordes, renovaram as suas máximas históricas. Mas aí vamos lá. Teve motivo para a bolsa cair na sexta-feira? Óbvio que teve. A bolsa caiu, derreteu legal. Mas eu vou passar a informação para vocês aqui e vocês têm que guardar, têm que anotar essa informação. Sempre que as bolsas estiverem nas máximas históricas, qualquer motivo é um motivo para a realização. Pegou o código? Então, as bolsas nas máximas, se alguém falar alguma coisa, alguma groselha, você tem uma sexta-feira de catástrofe. O pessoal começa a realizar e fica tudo certo. Mas por que isso acontece? Porque quando o mercado está muito esticado, a galera fica o quê? Ligada, antenada, procurando alteração, e aí o mercado realiza. Depois ele faz o quê? Ele vai voltar para o mesmo patamar de novo. Então já fica a lição. Não que o que aconteceu na sexta-feira fosse o fim do mundo, mas como o mercado está muito esticado, tanto o ouro, quanto o cripto, quanto as bolsas, fica todo mundo esperando alguma coisa acontecer para dar uma murchada na bolha. É tipo você calibrar o pneu, né? O cara tá ali enchendo, do lado ele faz o quê? Tira um pouquinho, depois volta tudo e fica tudo certo. E tem quanto tempo que isso acontece? Tem mais de 5 mil anos e sempre vai continuar acontecendo. Então, na quarta-feira, todo mundo feliz, alegre, satisfeito. Na sexta-feira, aquele Deus nos acuda. O mercado teve uma forte queda por conta desse rolê com a China. No início do dia, os mercados já estavam caindo, já estavam em queda, mas por conta da ameaça. Até então, era só uma ameaça. Mas no final do dia, ele cumpriu com a palavra dele e arrochou míseros 100% de tarifa. Detalhe, essas novas tarifas já começam a contar no dia 1º de novembro. Um detalhe interessante, essas novas tarifas de 100% é em cima de qualquer tarifa que a China já paga. E eles vão impor um controle de importações sobre qualquer software crítico, ou seja, a cana vai moer. E quais seriam os impactos dessas novas tarifas, desse novo rolê que está acontecendo? Primeiro, a medida ela reacende temores de uma guerra comercial global. Segundo, as bolsas pelo mundo em queda, então fica todo mundo ligeiro no que está acontecendo, a galera começa a realizar.
Terceiro, ruptura nas negociações entre Estados Unidos e China. Uma coisa bem interessante é que o Trump quer trocar ideia com Xi Jinping, Xi Jinping quer trocar ideia com o Trump. Se eu for, você não vai, se você não for, eu não vou. Fica aquela baixaria, mas daqui a pouco eles vão trocar ideia aí pra ver que essa porra vai acontecer. E por último, isso, querendo ou não, afeta todos os países, porque o cara fala, porra, se ele meteu 100% na China, se esse cara vir pra cá com baixaria de novo. Então fica todo mundo ligado nessas novas coisas que tá acontecendo. E falando agora do melhor país do mundo, o país maravilhoso, o país que, na minha opinião, deveria ser o top 1 mundial, global, mas infelizmente, né, por conta da nossa política aqui, não é bem o que acontece. Eu amo o Brasil, rapaziada, sério mesmo. Quem já viajou pra fora, quem já deu outros rolês, sabe que o nosso Brasil é completo. Mas, né, infelizmente, não tá caminhando da melhor maneira possível. Então, essa semana nós tivemos aí o IPC que subiu muito, veio abaixo do esperado, porém veio um pouco acima. Nós pegamos esse trade na sala maravilhoso, pagou super bem, um trade de abertura, inclusive fiquei bolado com esse trade aqui. Lá no meu Instagram eu postei sobre esse trade, fiquei nervoso, querendo que o mercado abrisse logo para pegar essa precificação e a porra não abria e, meu Deus, veja esse vídeo que tá muito legal. Só que aí tem uma coisa interessante, pessoal. O IPCA, ele subiu em setembro, ele veio abaixo do esperado, ou seja, o mercado já esperava um número muito pior. Quem foi o grande vilão disso aqui? A energia elétrica, muito por conta daquilo que a gente colocou no grupo lá, que foi o bônus de Itaipu. Só que, vamos lá, olhando nos últimos 12 meses, nós estamos acima da meta, estamos acima do teto limite, que é 4,5%. Lembrando, o nosso juros está a 15%, então era para a nossa inflação estar pelo menos ali 4%, está caindo, está reduzindo. O BC está mantendo os juros lá em cima, só que a inflação não está caindo. Eu pergunto a vocês, por que será que a inflação não está caindo, mesmo com o BC injetando ali o remédio? Lembra que eu falei com vocês? Inflação é doença, taxa de juros é um dos remédios. Então, porra, tô aplicando remédio, a febre não está baixando, o que é que está acontecendo? Aí eu pergunto para vocês, será que a inflação não está caindo porque o governo está gastando muito dinheiro? Porque o que estamos vendo aqui é que o governo está gastando para um caralho, botou os juros lá na puta que pariu, está destruindo a nossa economia real e a inflação não está cedendo. É um negócio um pouco estranho, né? Mas como é que a gente vai entender isso aqui? É simples, basta a gente falar do Lulinha que vocês entendem o que é que tá rolando. Então, se a gente observar aqui, a aprovação do Lulinha subiu para o maior patamar desde janeiro. Segundo a Quaest, né, que é a pesquisa que saiu, se a eleição fosse hoje, ele venceria todos os adversários. Então, meus queridos, ele está confortável. A mídia está falando bem dele, está todo mundo feliz, todo mundo alegre, satisfeito, mas não podemos esquecer que essa semana ele teve uma derrota gigantesca no Congresso, que foi essa daqui. Então, no meio da semana, quando estava tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo perfeito, alegre, satisfeito, o Congresso derrubou a MP alternativa do IOF. E como vocês podem ver aí, um rombo de mais de 40 bilhões nas contas públicas. Um golpe muito duro, golpe do Kid que ele recebeu, e o líder do PT já saiu com uma alternativa para poder tentar resolver isso, já saiu com as propostas aqui, falando sobre BET, sobre dobrar alguns impostos, tal, aquele negócio todo. E não contente com tudo isso, o governo está avaliando as medidas até como aumento do IOF. Ou seja, ele já tentou o IOF uma vez, não deu certo. Aí veio com outra medida alternativa, se fudeu também. E agora ele quer mexer no IOF novamente. Então, de um lado, por mais que nós temos a tranquilidade da reeleição do Lulinha, bem tranquilo, alegre, satisfeito, do outro lado nós temos as contas públicas que não estão fechando. As contas não estão batendo. Uma coisa bem interessante que eu pesquisei aqui, pessoal, nos últimos 3 anos, o Lulinha aumentou os impostos 27 vezes. Algumas dessas medidas eu tenho certeza que vocês lembram, porque elas ficaram famosas. Outras não. Então as contas não estão fechando. Vocês acham que dá para continuar com isso? Vocês acham que isso aqui é sustentável? E aqui eu já antecipo para vocês. Vocês gostariam de ser o próximo presidente sabendo que tem um rombo gigante e que não dá para ficar criando mais impostos? Porque foram vários. Alguns ficaram bem famosos, como esse aqui, ó, dos carros elétricos, dos carros híbridos, dos painéis solares. Então, esses aqui ficaram famosos, foi até bem repercutido aí na mídia. Outros, como esse exemplo aqui, ó, a taxa das blusinhas, lembra delas? O das bets. Então, tudo isso aqui aconteceu apenas em 3 anos. Parece muito tempo, mas não é. Então, percebam a quantidade de impostos que o governo está criando. Lembra que eu falo para vocês na nossa aulinha lá que tem 2 maneiras de arrecadação? Uma é aumentando impostos, outra é partindo para o mercado de crédito. E aqui também já explica por que o nosso mercado está caindo. Como eu expliquei para vocês na nossa semana, o nosso mercado está caindo por conta do nosso risco fiscal. Isso não só está derrubando os mercados, mas também está jogando juros lá na puta que pariu de novo.
Então, esse ano, o Sacaninha já criou o quê? O IOF. Vocês lembram aí porque é o mais recente. Então, o governo, rapaziada, está priorizando o aumento da arrecadação ao invés de cortar os gastos. Então, como vocês podem ver, o Lulinha ele está criando uma bomba que vai explodir ou no colo dele ou no colo do próximo que assumir o nosso Brasil. Não tem como criar mais 27 aumentos de impostos. Não tem como isso aqui acontecer. Nos próximos 3 anos, não é possível. Não tem dinheiro. Ninguém aguenta essa porra. E por mais que a crise está lá em cima por conta dos gastos públicos, o que é que ele faz? Continua criando medidas para poder melhorar a sua aprovação. Então, às vésperas das eleições, olha o que ele acabou de criar aí, o pacote bondade. Ou seja, nós já estamos vivendo em uma crise fiscal gigante, porque o governo não está conseguindo fechar as contas. E o que é que está acontecendo aqui para você entender? É tipo um cara que ele recebe R$ 2.000 por mês e todos os meses ele está gastando R$ 2.500. O que é que vai acontecer com isso? Vai chegar uma hora que ele não vai conseguir arcar com as suas obrigações. Então, eu ganho 2.000, estou gastando 2.500, eu vou buscar 500 na mão de quem? De um agiota, emprestado no banco, vou usar o cartão de crédito. Vai chegar uma hora que essas fontes alternativas vão secar e você não vai conseguir pagar o quê? O seu aluguel, a prestação que você tem aí. Basicamente, é o que está acontecendo com o governo. Então, por mais que tudo isso está acontecendo, o governo está pensando somente uma coisa: reeleição e reeleição. Então, o governo está praticamente distribuindo dinheiro vivo. Tá dando gás, tá dando energia, né? Tá dando essas coisas de graça aí, passagem de graça, como que ninguém pagasse a passagem, né? E digo mais uma coisa, caso a oposição ganhar, tipo, vamos supor, o Tarcísio ganhou a próxima eleição. Tá fudido, pessoal. Ele tá fudido, ele vai ser uma chibata de 3 metros, tá ligado? Eu pergunto pra vocês, como que ele vai gerenciar tudo isso? Como que ele vai gerenciar, consertar um negócio que está quebrado? Isso aqui, pessoal, é muito complicado. Então, o Lula, pessoal, ele está entre o céu e o inferno. De um lado, eles têm aí o anjinho falando no pé do ouvido dele, dizendo que ele vai ganhar a eleição, que tá tudo certo. Mas, por outro lado, a gente tem um capiroto ali falando assim, ó, aumenta mais impostos, coloca ali mais 10% aqui, 15% ali. Então, mesmo que ele ganhe, ele vai herdar um cenário igual da Dilma em 2014. E qual cenário foi esse? Esse aqui, ó, o mercado preocupado com o risco fiscal, com medo de calote nas contas públicas. O governo vai seguir aumentando a arrecadação, ou melhor, tentando aumentar, né, essa arrecadação. Terceiro, sem corte de gastos no radar, porque ele está tão preocupado com reeleição que ele fica dando dinheiro de grátis. Outra coisa, nossa Selic que está estagnada no momento, está tranquila, está só em manutenção, ela pode voltar a subir, então isso pode acabar complicando muito. Falta menos de um ano para as eleições, ou seja, ele vai continuar com essas políticas populistas. E por último, o foco do governo é se manter no poder, custe o que custar. Então, foda-se todo mundo, foda-se mercado, eu vou continuar tocando o foda-se. E aí eu pergunto para vocês, pessoal, nós temos uma bomba armada para 2027 ou não? De um lado, o Lulinha reeleito. Do outro lado, ele vai pegar uma herança maldita dele mesmo. Eu nunca vi isso, o cara vai pegar uma herança dele mesmo. Eu te pergunto, o que é que ele vai fazer? Basta você lembrar da Dilma. O país ficou ingovernável. Na minha opinião, a Dilma não deveria ter caído, ela deveria continuar no poder, sofrendo as consequências das merdas que o partido dela criou nos últimos anos, então ela deveria assumir essa chibata e continuar lá se lascando, né? Na minha humilde opinião, talvez a oposição nem queira ganhar as próximas eleições para não assumir uma piroca gigante com medo do que vai enfrentar. Então deve ser por isso que o Tarcísio está mais retraído, não está falando tanto, não está falando sobre eleições. Deve ser por conta disso, né? Então percebeu que a merda que vai vir aí é gigante, os caras ficaram de boa. Apesar que ainda temos tempo para a gente poder ver o que é que vai acontecer aí futuramente. O Brasil tá naquela pegadinha, né? De um lado nós temos uma cadeira com bolo, do outro lado nós temos a cadeira com a piroca. E aí tem aquela pergunta, você prefere sentar no bolo e comer a piroca ou quer sentar na piroca e comer o bolo? De qualquer jeito vai se lascar, né? Desculpa até o que eu tô falando aqui, a resenha, mas é a realidade, é uma maneira simples para você entender. E aqui eu já deixo a pergunta para você também, né? O que é que você prefere? Sentar na chibata e comer o bolo ou sentar no bolo e comer a chibata? Responda nos comentários aí. E aqui nós finalizamos o resumo da semana. Então, tudo isso que eu falei para vocês foi o que aconteceu na semana passada. E agora nós iremos saber o que é que vai movimentar essa semana que está por vir. Para essa semana, nós precisamos ficar atento ao seguinte. Primeiro, a retomada da guerra comercial ela pode ser somada com a incerteza de paralisação
do governo americano, ou seja, com o shutdown. Esse shutdown está impactando a divulgação dos dados econômicos e com isso os investidores eles ficam no escuro e os poucos indicadores que nós temos aí que antigamente não moviam o mercado pode acabar fazendo preço. O exemplo disso é o livro bege que vai sair aí essa semana. Então temos que ficar esperto com essas duas questões: guerra comercial e a paralisação nos States. Além disso, ocorre entre os dias 13 a 18 a reunião anual do FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, e o Banco Mundial. Então, pessoas que são muito influentes vão participar dessa reunião, pessoas que praticamente comandam a economia mundial, então elas vão participar dessas reuniões. Entre as pessoas influentes, nós temos ali autoridades monetárias dos principais bancos centrais. Então, nós já sabemos que os membros do Fed ali vai participar, inclusive o Jerome vai falar nesse dia aqui, que eu vou separar e vou mostrar o dia para vocês aqui. Não podemos esquecer também que nós temos rolagem de contrato do índice na quarta-feira e também se inicia aí a temporada de balanço, mas só que essa temporada de balanço é nos Estados Unidos. Então, grandes bancos como o JP Morgan, como ali o Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, vários bancos aí vão divulgar os seus balanços essa semana. Então, temos que ficar esperto porque isso também pode fazer preço no mercado. Na segunda-feira, pessoal, tá bem paradona, nós não temos nada, nós estamos à mercê das break news. Fiquem atentos ao nosso cenário interno e mais informações entre Estados Unidos e China. Então, geralmente, esses dias que o mercado não tem nada previsto no calendário, nós precisamos ficar com a atenção triplicada às movimentações do mercado. São movimentações mais erráticas, o mercado pode fazer muito falso rompimento, ficar capturando liquidez em cima e embaixo. Então, toma cuidado na segunda-feira, deixem a abazinha de break news aberta, vão acompanhando o que é que vai acontecendo para vocês não serem pegos de surprise. Então, na terça-feira, nós temos notícia no Brasil logo na abertura, do jeito que a gente gosta, e ao longo do dia temos vários membros do FONC e do Fed falando. E nesse dia específico, o Mr. Jerome Powell vai falar. E com certeza é a fala mais importante do dia, pessoal. Principalmente porque os investidores querem pistas sobre os próximos cortes de juros. E como eles estão sem indicadores econômicos, o Jerome ele pode acabar soltando alguma coisa e o mercado se preparar para isso. Na quarta-feira nós temos venda no varejo logo na abertura e temos fluxo cambial. Apesar que já sabemos que os estrangeiros estão metendo o pé, estão rapando fora e levando o dinheiro com eles. Basta a gente olhar o relatório da B3 nos últimos dias. E continuamos com os discursos. São discursos importantes, não podemos esquecer. Quinta-feira temos outra notícia maravilhosa na abertura, né? Que é o IBCBR, uma prévia do nosso PIB. Que é, do jeito que a gente gosta. Não podemos esquecer que continuamos com discurso. Então, essa semana, pessoal, vai ser marcada literalmente por discursos. E na sexta-feira, temos um calendário o quê? Limpo, morto, não temos nada. Mas não podemos esquecer uma coisa. A qualquer momento, nós podemos ter o encerramento desse shutdown nos Estados Unidos. Então, todos os indicadores que estão com a sua divulgação atrasada, como o payroll, por exemplo, pode vir um atrás do outro e acabar bagunçando todo o nosso calendário e bagunçando todo o nosso mercado. Então, prestem muita atenção na hora que vocês vão operar. Preste atenção se tem alguma notícia, se saiu, se mudou o calendário. Por quê? Porque pode ser que isso aconteça. Também pode ser que o nosso mercado siga o plano aí, tenhamos mais uma semana de shutdown e tá tudo certo. É como eu falei com vocês, o mercado americano está preparado para 35 dias de shutdown, porque foi o que aconteceu na última vez do Trump. É o que vai acontecer? Não sabemos. Eu tenho uma teoria também, uma tese, de que pode ser que esse shutdown está acontecendo para acelerar essa demissão em massa. Até porque o que estava preocupando o Fed para cortar os juros era o quê? A quantidade de empregos que os Estados Unidos estavam gerando. Com esse shutdown, eu já mostrei para vocês. Várias pessoas perderam seu emprego. Será que isso não está sendo uma estratégia para poder os caras, de fato, acelerar esse corte? Não sabemos, né? Vamos deixar. Isso aqui pode ser que eu falei seja uma teoria da conspiração, mas foda-se, é a minha opinião e tá tudo certo. Então, meus amigos, fiquem espertos essa semana. Como eu falei com vocês, o calendário tá morto, muitos discursos, muitas falas, não temos muitas coisas relevantes. Fiquem atentos nas break news ao longo do dia. Por que isso? Porque o mercado, pessoal, ele tá movimentando ali uma coisa, quando pensar que não, acontece um dado, alguma coisa ali que você não tá esperando e pá, e aí, você faz o que da vida? Não sabe o que é. Então, deixem sempre ali a aba de break news aberta, vão acompanhando, antes de entrar na operação, dá uma checada, dá um rolê, não operem sem stop, porque, porra, pode ser que o mercado acelere.
Com stop, ele já pode pular, pode ter o famoso slim page e acabar pulando o seu stop. Então, vamos ter cautela, pega o seu, vai embora, opera sem viés, que é o mais importante, sigam o plano, sigam a estratégia de vocês, saibam gerenciar o capital e é só ser feliz e partir para o abraço para a gente fechar mais uma semana aí top, sem medo de ser feliz. Curtiu o vídeo? Se você não curtiu, já curte. Como eu falei, vamos bater aí 1000 Big Bigs até o final do ano. Manda pro seu coleguinha, vamos ser felizes. Merry Christmas, see you tomorrow e good night.